Quando meus pais morreram, meu irmão roubou de mim toda a minha herança, mas decidi me vingar durante sua festa de aniversário e expus tudo o que ele fez com nossos pais. Meu nome é Isabela, e desde muito jovem convivi com um legado familiar, marcado por segredos não revelados, traições veladas e a sombra constante de um passado que insistia em se impor, mesmo quando eu tentava construir meus próprios sonhos. Cresci em uma casa onde o amor e a confiança deveriam ser os pilares, mas onde Mário e Helena, nossos pais, se viam enredados em um sistema de manipulação e concessão de privilégios que favoreciam sempre Rafael, meu irmão, o preferido da família, eleito tanto por seu charme e habilidade para encantar os outros, quanto por sua audácia que o levava a ultrapassar limites éticos e morais. Durante anos, enquanto eu observava com um misto de dor e resignação o desenrolar de suas artimanhas, aprendi a reconhecer os sinais sutis de uma verdade oculta. Ele, com sua postura despreocupada e uma naturalidade inquietante, direcionava a herança que na verdade deveria ser destinada a todos nós. Eu, que desde cedo era relegada ao papel de coadjuvante, tutelava em silêncio uma série de documentos e relatos que indicavam como Rafael desviava valores e manipulava os sentimentos de nossos pais em prol de seus próprios interesses, configurando um esquema cruel de roubo dissimulado. Em meio aos longos anos de adolescência, veja como os detalhes se acumulavam na minha memória. Conversas interrompidas com indiretas disfarçadas, silêncios que falavam mais alto do que palavras e os olhares de cumplicidade que ele trocava. Com figuras de negócios obscuras que pareciam confortar a sua ambição sem escrúpulos. Cada vez que ele mencionava de forma desleixada tudo o que é nosso pode ser dividido, eu sentia o peso inquietante de uma verdade que relutava em ser revelada, porém que com o passar dos anos se tornava impossível de ignorar. A tensão familiar alcançava níveis insuportáveis até o dia em que Rafael decidiu celebrar seu aniversário com uma festa que transbordava pompa, ostentação e o falso brilho de uma reputação construída sobre mentiras e furtos. Convidou para a comemoração todos aqueles que lhe rendiam elogios vazios e aplausos fáceis, criando um ambiente propício à sua glorificação enquanto escondia com habilidade o abismo de injustiças que corroía o nosso lar. Eu, que há tanto tempo alimentava o rancor silencioso e a determinação de expor o que sempre fosse mantido nas sombras, vi que aquele seria o momento perfeito para romper com o ciclo de submissão e hipocrisia. Ao longo da preparação da festa, enquanto os detalhes se desenrolavam e os convidados chegavam, pude sentir o ar carregado das expectativas e a certeza de que não haveria mais volta para a acomodação. Aproveitei o instante em que a multidão se dispersou momentaneamente e um microfone esquecido foi encontrado para ser o veículo da minha verdade. Subi no improvisado palco com o coração firme e a mente repleta de evidências organizadas ao longo de anos de vigilância e dor. Cada palavra que eu pronunciava era carregada de rimas tristes e de declarações contundentes que desnudavam a trajetória de Rafael. Ele não apenas usurpou a herança que nos pertencia, mas fez uso dos recursos destinados à preservação de um legado que jamais foi para o seu benefício pessoal. Relembrava, com detalhes vívidos, as noites silenciosas em que ouvia os sussurros dos pais sobre as dívidas ocultas e os encontros discretos com homens de negócios de reputação duvidosa, e como os olhares cúmplices revelavam uma trama de manipulação que envolvia todos nós como marionetes de uma ambição desmedida. Contei sobre os documentos que, cuidadosamente guardados no bolso de um casaco antigo, um presente de minha mãe, inesperadamente transformado em prova irrefutável, que demonstravam sem margem a dúvidas como Rafael havia sistematicamente subtraído a herança familiar, desviando novas quantias com a naturalidade de quem nunca imaginou que estaria cometendo um crime. Enquanto a minha voz ecoava pelos cantos da festa, cada relato parecia transformar o ambiente carregado de falsidade em um verdadeiro tribunal de consciências, onde as verdades suprimidas começavam a emergir em meio aos suspiros e olhares atônitos dos presentes. O peso de cada palavra desnudava não apenas a traição de um irmão, mas a trajetória de uma família que se permitiu ser enganada e manipulada por uma ambição que se disfarçava de carinho e de lealdade. Ao longo do meu monólogo, ficou claro que a responsabilidade do roubo e da quebra de um legado de amor e justiça não poderia recair sobre mim, a filha esquecida,
mas sobre aquele que, com arrogância e impunidade, agiu como um vilão bem disfarçado. A cada frase, senti a carga libertadora de uma verdade há muito adiada, e o mínimo de piedade que restava aos que antes enalteciam o querido filho foi substituído por olhares de consternação e arrependimento. Assim, naquele instante, a festa deixou de ser uma celebração e se transformou em um palco de reconciliação com a própria verdade, onde a exponência do meu relato simbolizava o desmoronar de um sistema familiar ancorado em privilégios injustos. Me vi finalmente livre do fardo dos segredos mantidos em silêncio e reivindiquei, não apenas o que era meu por direito, mas a reestruturação completa de uma relação que, há tempos, havia se disfarçado de normalidade. Aquela noite, marcada, para sempre na memória de todos os presentes, não foi apenas um ato de vingança silenciosa, mas um manifesto de empoderamento, no qual a revelação de injustiças resgatava a dignidade de uma filha que sempre se sentiu excluída do legado, de amor e reconhecimento que sua família deveria ter promovido. Ao derramar cada palavra, percebi que a verdadeira herança estava na coragem de expor os males do passado e na determinação de construir um caminho justo para o futuro. A verdade, mesmo que dolorosa, ressoava mais alto do que qualquer mentira, cuidadosamente construída. E enquanto a festa se silenciava diante do meu depoimento, a transformação interior se abria como um novo capítulo, onde o direito à justiça e à independência prevalecia, e onde o nome de Isabela deixava de ser o de uma mulher subjugada para se tornar o símbolo da libertação de um legado destituído dos valores que deveriam sustentá-lo. Esse momento, repleto de intensidade e de dor, foi o ponto de inflexão que anunciava a queda de um império de manipulação e a ascensão de uma força que, antes calada, decidira emergir para reescrever a história de uma família, mostrando que a justiça, por mais tardia que fosse, sempre encontra o seu caminho para transformar o pranto em força e o silêncio em verdade. Na semana que se seguiu à festa, Rafael tentou me contatar inúmeras vezes. Mensagens, ligações, e-mails que transbordavam de desculpas vazias e justificativas patéticas. Foi só um mal-entendido, Isa, dizia ele em uma das mensagens. Mal-entendido? Que definição interessante para anos de manipulação sistemática. Respondi com um simples. Acho que os extratos bancários não sofreram de nenhum mal-entendido. Os números são bastante claros. A família, como era de se esperar, dividiu-se. Alguns tios e primos, aqueles que sempre admiraram a genialidade financeira de Rafael, agora me olhavam com desconfiança e ressentimento, como se eu fosse a vilã da história, por ousar interromper o espetáculo de mentiras que todos preferiam assistir confortavelmente. Outros, no entanto, me procuraram em particular, com olhares envergonhados e confissões murmuradas. Sempre desconfiei que havia algo errado, mas nunca tive coragem de questionar. Coragem. Essa palavra estava sendo repetida com frequência em minha direção. Foi preciso muita coragem, Isabela. Mas não era coragem o que eu sentia fluindo em minhas veias naquela noite reveladora. Era simplesmente o esgotamento de anos de silêncio forçado, a explosão inevitável de uma verdade comprimida por tempo demais. Meus pais, Mário e Helena, reagiram de formas diametralmente opostas. Meu pai, com seu semblante sempre austero, parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Sentado em sua poltrona favorita, perguntou-me com a voz embargada: "Por que não veio até mim antes, filha?" A resposta estava presa na minha garganta. Mas meus olhos responderam por mim. "Porque você nunca quis ver, pai. Porque era mais conveniente acreditar no filho prodígio do que questionar os privilégios que você mesmo concedia." Minha mãe, por outro lado, passou do choque inicial a uma determinação que eu nunca havia visto antes. Foi ela quem marcou a reunião com o advogado da família. Foi ela quem organizou todos os documentos que eu havia colecionado ao longo dos anos. E foi ela quem confrontou Rafael em uma ligação que pude ouvir parcialmente. "Não importa que você seja meu filho. O que importa é que você traiu a confiança de todos nós." A reunião com o advogado, Dr. Mendes, um senhor de cabelos grisalhos e olhar penetrante, foi reveladora em muitos aspectos. Enquanto eu expunha as evidências,
meticulosamente organizadas em uma pasta azul, ele balançava a cabeça lentamente, alternando entre expressões de surpresa e indignação contida. Senhorita Isabela, disse ele finalmente, ajustando os óculos. Sobre o nariz, estas transações, isoladamente, poderiam ser explicadas como investimentos autorizados por seus pais. Mas o padrão que a senhorita identificou, isso é outra história. Padrão? Questionou meu pai, inclinando-se para a frente, com as mãos trêmulas apoiadas nos joelhos. Sim, Sr. Mário. Seu filho não apenas transferiu valores consideráveis para contas pessoais, mas estruturou essas transferências de maneira a evitar detecção. Valores abaixo de certos patamares, em datas específicas, usando empresas intermediárias. Isso demonstra premeditação. A palavra premeditação pairou no ar como uma nuvem carregada. Minha mãe levou a mão à boca, sufocando um soluço, enquanto meu pai fechava os olhos com força, como se pudesse apagar aquela realidade se não a visse. Dr. Mendes continuou. Temos duas opções aqui. Podemos resolver isso internamente, com a devolução dos valores e uma reestruturação do patrimônio familiar, ou podemos levar o caso às autoridades competentes, o que provavelmente resultaria em um processo criminal contra Rafael. O silêncio que se seguiu a essa declaração era quase palpável. Era a diferença entre manter nossa tragédia familiar nos limites de nossa casa ou expô-la ao mundo. Era a diferença entre dar a Rafael uma chance de redenção ou vê-lo, potencialmente enfrentar as consequências legais de seus atos. Eu, que havia passado anos acumulando evidências, que havia exposto tudo em uma festa lotada, agora me encontrava estranhamente dividida. Não por compaixão pelo meu irmão, mas por uma súbita clareza sobre o que realmente importava para mim. Não era ver Rafael punido, era restaurar a justiça em nossa família e recuperar minha voz, que havia sido silenciada por tanto tempo. Quero que ele devolva tudo, declarei finalmente, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Quero que assine um documento reconhecendo o que fez, na presença de todos os familiares, e quero que parte do patrimônio seja destinado a uma fundação educacional em nome dos nossos avós, que sempre valorizaram a honestidade acima de tudo. Meus pais me olharam como se me vissem pela primeira vez, não como a filha quieta que sempre existiu à sombra do filho brilhante, mas como uma mulher de princípios firmes e visão clara. E se ele recusar? Perguntou minha mãe com a voz baixa. Então seguiremos com a opção legal. Respondi sem hesitação. Não estou disposta a negociar com a verdade, mãe. Já fizemos isso por tempo demais. Dr. Mendes assentiu com aprovação discreta, fechando sua pasta de documentos. Vou preparar os termos conforme solicitado, senhorita Isabela. Sugiro marcarmos uma reunião com seu irmão o quanto antes. A reunião com Rafael foi marcada para 3 dias depois, no escritório neutro de Dr. Mendes. Escolhi cuidadosamente o que vestir. Um terno azul marinho, discreto, mas formal. Cabelo preso em um coque austero. Nenhum acessório além de um relógio de pulso que havia pertencido à minha avó. Queria que minha aparência refletisse exatamente o que eu me tornara. Uma mulher que não precisava de artifícios para impor respeito. Rafael chegou atrasado, como sempre. Entrou na sala com aquela postura falsamente relaxada que eu conhecia tão bem, mas seus olhos traíam seu nervosismo. Cumprimentou Dr. Mendes com um aperto de mão forçadamente firme, acenou brevemente para nossos pais, e quando seu olhar encontrou o meu, tentou um sorriso conciliatório que eu não retribuí. Bem, começou Dr. Mendes após todos se acomodarem. Estamos aqui para discutir uma proposta de acordo referente às irregularidades financeiras identificadas na gestão do patrimônio familiar. Rafael ajustou-se na cadeira, desconfortável com a formalidade. Podemos falar como família? Isso tudo é um grande mal-entendido que poderia ser resolvido em casa sem toda essa... Ele gesticulou vagamente. Burocracia. A burocracia se torna necessária quando a confiança familiar é violada, Rafael. Respondi calmamente. E não é um mal-entendido quando documentos bancários mostram claramente transferências não autorizadas no valor total de quase 2 milhões de reais ao longo de 5 anos. Ele empalideceu visivelmente.
Talvez não esperasse que eu tivesse calculado o valor exato, ou talvez a magnitude do número, quando dita em voz alta, o fizesse finalmente perceber a gravidade de seus atos. Dr. Mendes deslizou uma pasta sobre a mesa em direção a Rafael. Aqui estão os termos propostos por sua irmã e acordados por seus pais. Sugiro que leia com atenção. Rafael abriu a pasta lentamente, como se contivesse algo perigoso. À medida que seus olhos percorriam o documento, suas expressões alternavam, entre incredulidade e raiva contida. Quando terminou a leitura, fechou a pasta com um movimento brusco. Isso é humilhante, declarou com a voz tensa. Vocês querem que eu assine uma confissão, devolver todo o dinheiro com juros e ainda fazer um pedido formal de desculpas diante de toda a família? Isso é absurdo. O que é absurdo, Rafael? Interveio minha mãe com uma firmeza surpreendente. É você achar que tem o direito de se sentir humilhado depois do que fez. Meu pai, que até então permanecera em silêncio, inclinou-se para a frente. Filho, você tem alguma ideia do que poderia acontecer se decidíssemos levar isso à justiça? Estamos te oferecendo uma saída, uma chance de fazer o certo. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que conhecíamos bem. Seus olhos encontraram os meus, buscando talvez algum sinal de hesitação, alguma brecha para manipulação. Não encontrou nada além de determinação silenciosa. E se eu me recusar a assinar? Perguntou ele, tentando soar desafiador. Mas sua voz traía insegurança. Foi Dr. Mendes quem respondeu, com a calma profissional de quem já viu muitos confrontos familiares. Nesse caso, seus pais e sua irmã estão preparados para apresentar uma denúncia formal por apropriação indébita e estelionato. Conforme as evidências apresentadas, há grande probabilidade de condenação, o que resultaria não apenas em restituição financeira, mas possivelmente em penas restritivas de liberdade. A realidade da situação finalmente pareceu atingir Rafael. Ele afundou na cadeira, toda a postura de confiança desmoronando como um castelo de cartas. Por um momento, vislumbrei nele o menino assustado que corria para o quarto dos pais durante tempestades, o mesmo que jurava inocência quando quebrava algo valioso. Mas aquele menino havia crescido e escolhido um caminho de traição e egoísmo. Preciso de tempo para pensar, murmurou ele finalmente. Você tem 48 horas, respondi, levantando-me e ajustando o blazer. Depois disso, seguiremos com a opção. Legal. Ao sair da sala, senti um misto de alívio e tristeza, não pela possível rendição de Rafael, mas por perceber que aquele capítulo da minha vida, o da irmã silenciosa e submissa, estava definitivamente encerrado. O que viria depois, fosse qual fosse a decisão dele, seria escrito sob minhas próprias condições. Rafael assinou os documentos exatamente 47 horas depois. Não por arrependimento sincero, suspeitei, mas por um frio cálculo de custos e benefícios. A cerimônia de reconciliação familiar, como minha mãe insistiu em chamar, foi marcada para o domingo seguinte na casa de meus pais. A tensão no ar era palpável quando os familiares começaram a chegar, curiosos e desconfortáveis, ainda processando os acontecimentos da festa de aniversário. Tios, primos, alguns amigos próximos da família. Todos reunidos na sala espaçosa, onde tantas celebrações falsamente harmoniosas haviam acontecido antes. Rafael chegou por último, vestindo um terno escuro, como se comparecesse a um funeral. De certa forma era o funeral de sua imagem cuidadosamente construída de filho perfeito e irmão dedicado. Seu olhar evitava cruzar com o meu enquanto cumprimentava mecanicamente os presentes. Quando todos estavam acomodados, meu pai levantou-se, com dificuldade, apoiando-se em sua bengala, um novo acessório que ele parecia ter envelhecido o suficiente para necessitar desde que toda a verdade veio à tona. Família, começou ele com a voz ligeiramente trêmula. Reunimos vocês hoje para corrigir um grande erro que permitimos que acontecesse sob nosso teto. Um erro que afetou profundamente nossa filha Isabela e comprometeu a integridade do legado que construímos juntos. Minha mãe, sentada rigidamente ao lado dele, assentiu em silenciosa concordância, os olhos fixos em algum ponto distante, como se não conseguisse encarar completamente a realidade que estava sendo exposta. Rafael foi chamado ao centro da sala. Suas mãos seguravam um papel que tremulava levemente.
Pigarreou, ajustou a gravata como se ela o estivesse sufocando e começou a ler o texto que havia sido cuidadosamente redigido por Dr. Mendes, mas cujas palavras ele havia concordado em pronunciar como suas. Eu, Rafael Almeida Santos, reconheço perante todos vocês que, durante os últimos 5 anos, desviei sistematicamente recursos do patrimônio familiar para meu benefício pessoal, sem conhecimento ou autorização de meus pais ou minha irmã. Enquanto ele continuava sua confissão, observei os rostos ao redor. Expressões de choque, desapontamento, alguns olhares de compreensão dirigidos a mim, outros de compaixão mal direcionada a Rafael, como se ele fosse a vítima de uma situação que ele mesmo criara. Comprometo-me a devolver integralmente todos os valores apropriados indevidamente, acrescidos de juros legais, e a transferir parte do patrimônio que legitimamente me caberia para a criação da Fundação Educacional Almeida Santos, a ser administrada por minha irmã Isabela. Quando terminou de ler, o silêncio na sala era ensurdecedor. Rafael dobrou o papel metodicamente, como se aquele simples ato pudesse restaurar alguma dignidade ao momento. Seus olhos, quando finalmente encontraram os meus, não mostravam arrependimento verdadeiro, mas uma aceitação pragmática da derrota. Tia Cecília, sempre a mais vocal da família, foi a primeira a quebrar o silêncio. Isso é simplesmente chocante. Como pudemos não perceber? Percebemos, respondeu meu primo André, surpreendendo a todos. Alguns de nós percebemos, mas era mais fácil fingir que não víamos, porque Rafael sempre foi o favorito, o bem-sucedido, o carismático. Questionar suas atitudes significaria questionar toda a dinâmica familiar que construímos por anos. Suas palavras atingiram o cerne da questão. Não era apenas sobre dinheiro desviado. Era sobre como uma família inteira havia se tornado cúmplice de uma farsa elaborada, sacrificando a verdade no altar da aparência e da conveniência. A reunião familiar se dissolveu gradualmente, com abraços desajeitados, promessas murmuradas de precisamos nos ver mais, que todos sabíamos que não seriam cumpridas, ao menos não no curto prazo. A ferida estava exposta agora e precisaria de tempo para cicatrizar, se é que algum dia cicatrizaria completamente. Rafael foi o primeiro a sair, sem se despedir propriamente de ninguém. Quando a porta se fechou atrás dele, senti um peso sendo removido dos meus ombros. Não completamente, mas o suficiente para que eu pudesse respirar mais livremente do que havia feito em anos. 3 meses se passaram desde aquele domingo. De confissões. A Fundação Educacional Almeida Santos está em processo de constituição legal, com um conselho que inclui educadores respeitados e alguns familiares que demonstraram genuíno interesse em reconstruir sobre bases mais honestas. Rafael cumpriu sua parte do acordo financeiro com precisão meticulosa, talvez a única área onde sua meticulosidade sempre foi genuína. Nosso relacionamento, no entanto, permanece em um limbo indefinido. Não somos mais adversários declarados, mas tampouco voltamos a ser os irmãos que nunca realmente fomos. Meus pais estão envelhecendo com uma nova sabedoria, dolorosamente adquirida. Meu pai, especialmente, busca minha companhia com uma frequência que jamais demonstrou antes, como se tentasse compensar décadas de atenção direcionada exclusivamente ao filho. Conversamos sobre livros, sobre o futuro da fundação, sobre o passado que não podemos mudar, mas que podemos finalmente olhar com honestidade. Quanto a mim, descobri uma força que não sabia que possuía. A menina que cresceu nas sombras, observando e colecionando evidências em silêncio, deu lugar a uma mulher que não teme usar sua voz, mesmo quando isso significa abalar estruturas aparentemente sólidas. Voltei a estudar. Direito, uma escolha, que agora parece predestinada. Quero entender os mecanismos de justiça não apenas como quem os experimentou em primeira mão, mas como alguém que pode um dia ajudar outros a navegá-los. Às vezes, tarde da noite, ainda me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse permanecido em silêncio, se tivesse aceitado meu papel designado na farsa familiar e deixado que Rafael continuasse sua apropriação indevida. Haveria menos dor, certamente, menos rupturas, menos olhares desviados em reuniões familiares, mas haveria também menos verdade,
menos justiça, e eu continuaria sendo apenas um fantasma em minha própria história. A verdadeira herança que reivindiquei naquela noite na festa de Rafael não foi apenas material. Foi o direito de existir, plenamente, de ser vista e ouvida, de recusar o papel de coadjuvante silenciosa em uma narrativa construída para beneficiar outros. Foi a libertação de padrões tóxicos que se repetiam há gerações em nossa família. No fim das contas, o escândalo público, as confissões dolorosas, os acordos legais, tudo isso foi apenas o caminho necessário para uma verdade mais profunda. A de que famílias, assim como indivíduos, só podem curar-se quando confrontam suas feridas com honestidade e coragem. A nossa começou esse processo. Tardiamente, dolorosamente, mas começou. Ontem, recebi uma mensagem inesperada de Rafael. Um pedido para nos encontrarmos em um café neutro, longe dos olhares familiares. Hesitei por horas antes de responder. Com um simples 15 horas, café meridiano. Cheguei propositalmente 10 minutos atrasada. Uma pequena vingança silenciosa contra alguém que sempre se deu ao luxo de fazer os outros esperarem. Ele já estava lá, sentado em uma mesa afastada, girando nervosamente uma xícara entre as mãos. Parecia mais magro, com olheiras profundas que nunca havia notado antes. Por um instante fugaz, senti uma pontada de compaixão, rapidamente sufocada pela lembrança de anos de manipulação. "Obrigado por vir", disse ele, levantando-se brevemente quando me aproximei. Notei que não havia o sorriso automático que ele sempre usava como ferramenta de charme e persuasão. "O que você quer, Rafael?" Perguntei sem rodeios, após fazer meu pedido ao garçom. Ele suspirou profundamente, como se reunisse coragem. "Estou indo embora", anunciou finalmente. "Aceitei uma proposta de trabalho em Lisboa. Começo o mês que vem." Ergui as sobrancelhas, genuinamente surpresa. "Portugal? Você sempre disse que jamais deixaria o Brasil. Disse muitas coisas que não eram verdade." Respondeu com um riso seco, quase autodepreciativo. "Percebi que preciso de um recomeço. Aqui, sempre serei o filho que roubou a própria família. O irmão que traiu a confiança da irmã. E você acha que mudar de país apagará isso?" Questionei, sem conseguir conter o tom cético. "Não", ele respondeu, surpreendendo-me com a sinceridade. "Sei que carregarei isso comigo onde quer que vá, mas pelo menos não terei que ver a decepção nos olhos de todos, todos os dias." Ficamos em silêncio enquanto o garçom trazia meu café. Uma parte de mim queria dizer algo reconfortante, talvez por hábito, talvez por um resquício, daquela antiga dinâmica onde eu sempre suavizava as arestas para manter a paz familiar. Mas não era mais meu papel confortá-lo. "Por que está me contando isso?" Perguntei finalmente. Rafael tirou um envelope do bolso interno do paletó e o deslizou sobre a mesa em minha direção. "Antes de ir, queria que você tivesse isso." Abri o envelope com cautela, como se pudesse conter alguma nova trapaça. Dentro, encontrei documentos legais transferindo para meu nome a casa de campo dos nossos avós, a única propriedade pela qual sempre tive genuíno afeto emocional e que, por direito de sucessão, havia ficado com Rafael. "Não estou tentando comprar seu perdão", disse ele rapidamente, percebendo minha expressão desconfiada. "Sei que algumas coisas não têm preço, mas você sempre amou aquele lugar mais do que qualquer um de nós. Parece justo." Examino os documentos, verificando cada detalhe com os olhos treinados que desenvolvi após anos desconfiando de suas manobras. Tudo parecia legítimo. "A casa já está quitada", continuou ele. "E mandei fazer algumas reformas no telhado e na varanda. Estava precisando." Ergui os olhos dos papéis, estudando o rosto do homem à minha frente. Meu irmão, meu antagonista, um estranho familiar. Busquei nele sinais do antigo Rafael, do manipulador habilidoso que sempre tinha um ângulo, uma jogada oculta. Mas o que vi foi apenas cansaço e, talvez, um desejo genuíno de fazer uma coisa certa antes de partir. "Obrigada", disse finalmente, guardando os documentos na bolsa. Não consegui dizer mais nada. Nem perdão, nem desejo de boa sorte, nem promessas vazias de manter contato. Algumas pontes, uma vez queimadas, deixam apenas cinzas que o vento eventualmente dispersa. Ele assentiu, compreendendo o que não foi dito.
Terminamos nossos cafés em um silêncio carregado de décadas de palavras não ditas, de momentos que poderiam ter sido diferentes, de escolhas que não podiam ser desfeitas. Quando nos despedimos na calçada em frente ao café, houve um momento de hesitação. Abraço? Aperto de mão? Nada? Optamos por um breve aceno de cabeça, um reconhecimento mútuo de que éramos, no fim das contas, sobreviventes da mesma tempestade, ainda que em lados opostos do naufrágio. Assisti-o caminhar pela rua movimentada até desaparecer entre os transeuntes. Uma sensação estranha se apoderou de mim. Não era perdão, nem reconciliação, mas talvez o primeiro passo genuíno para aquilo que os terapeutas chamam de encerramento. A certeza de que algumas histórias não terminam com grandes revelações ou abraços emocionados, mas com a simples aceitação de que cada um seguirá seu caminho, carregando suas próprias verdades e consequências. Na semana seguinte, visitei a casa de campo pela primeira vez em anos. Subi sozinha a estrada de terra que serpenteava entre árvores antigas, sentindo o ar mudar à medida que me afastava da cidade. A casa surgiu na curva final, exatamente como em minhas memórias mais doces. O alpendre largo, as janelas azuis, o balanço de madeira onde passei tantas tardes lendo enquanto meus avós conversavam em cadeiras de vime. Rafael havia cumprido sua palavra sobre as reformas. O telhado estava novo, a varanda reconstruída, as paredes recém-pintadas, no mesmo tom ocre que minha avó sempre havia insistido ser, a cor perfeita para abraçar o pôr do sol. Passei o dia inteiro lá, abrindo janelas fechadas há muito tempo, deixando o sol e o vento purificarem anos de ausência. Encontrei, em uma gaveta esquecida, um álbum de fotografias antigo. Eu e Rafael crianças, construindo castelos de areia na praia próxima, nossos sorrisos despreocupados preservados no papel amarelado. Havia uma inocência naquelas imagens que parecia pertencer a outras pessoas, a uma história alternativa onde nossos caminhos não divergiram tão drasticamente. Sentada na varanda ao entardecer, com o álbum no colo e uma xícara de chá nas mãos, percebi que a verdadeira jornada estava apenas começando. A exposição pública na festa, a confrontação legal, a restituição financeira, tudo isso havia sido apenas o prelúdio da verdadeira história, a da reconstrução, de mim mesma, da minha relação com meus pais, da minha compreensão sobre o que significa realmente família, herança, pertencimento. A casa de campo seria meu novo começo. Não apenas um imóvel recuperado, mas um símbolo do que eu escolhia preservar do passado, enquanto construía um futuro em meus próprios termos. Decidi que a transformaria na sede rural da Fundação Educacional, um lugar onde crianças de comunidades carentes poderiam ter acesso a livros, arte, natureza e possibilidades que eu mesma quase perdi, em meio às sombras de uma dinâmica familiar distorcida. E enquanto observava o sol se pôr atrás das montanhas, tingindo o céu com tons de laranja e púrpura, senti uma paz que havia buscado por tanto tempo. Não era o final perfeito de um conto de fadas. Era melhor, porque era real. Era meu. Conquistado com lágrimas, coragem e uma determinação que eu não sabia, que possuía até ser forçada a encontrá-la dentro de mim. Pensei em todas as Isabelas que existiam pelo mundo. Pessoas silenciadas, relegadas às sombras, convencidas de que seu papel era apenas observar, enquanto outros tomavam o que lhes pertencia por direito. Esperava que, de alguma forma, minha história pudesse alcançá-las, pudesse sussurrar. Há poder no silêncio observador, a força em conhecer a verdade e a libertação em finalmente proclamá-la. E eu, Isabela, não sou mais definida pela herança que quase me foi roubada, mas pela verdade que tive a coragem de revelar e pelo futuro que agora construo com minhas próprias mãos. Essa é a herança que ninguém jamais poderá tirar de mim. A certeza de que, quando finalmente encontramos nossa voz, descobrimos que ela sempre esteve lá, esperando o momento certo para transformar não apenas nossa história, mas também a daqueles que virão depois de nós.